informes, como a gente sempre faz, bem rapidamente, e depois anuncia o tema, tá? Bem rapidamente. Paulinho Meniconi, que está chegando, boa noite. Então é o seguinte, gente, bem objetivamente, tá? Primeiro, divulgar aí o site do CCV, Centro Cultural Esperança Vermelha. A gente está começando a organizar o ano de 2022. Em breve vai ter no nosso site um cronograma, um calendário de cursos para o ano de 2022. Então, fique atento, siga visitando o nosso site. Você é sempre bem-vindo ou bem-vinda no nosso site, tá? Vou passar aqui também o número do nosso Pix. Esse número que está aí é o número para doações, tá? Daqui a pouco a Paulinha vai deixar também na caixa de comentários o número da nossa conta, para quem prefere fazer depósito, seja DOC, seja TED, né? Fique à vontade, mas o nosso Pix, para facilitar, a maioria das pessoas está usando o Pix hoje, o nosso Pix está aí, é só depositar aqui, é só fazer a transferência, qualquer valor é muito bem-vindo. A gente continua tendo que pagar as contas aqui do CCV, energia elétrica, água e internet, e além do aluguel, que é a conta maior, e como a gente não está fazendo atividades presenciais como a gente fazia no passado, nós estamos entrando, se eu não me engano, no 6º ano de existência do CCV, né? Mas os 2 últimos marcados pela pandemia. Então, sua contribuição, mais do que nunca, é importante. Tá aí o nosso Pix, tá? Então, é isso. Essa é a nossa roda de conversa do CCV, sempre nas terças-feiras, às 19 horas. Esse ano a gente volta no esquema que a gente fez no final do ano passado, alternando, né? Numa semana, debatendo temas locais, municipais, na outra semana, temas estaduais e nacionais, sempre com a nossa convidada, a Jandira Uehara, que é da direção nacional da CUT, que vai estar com a gente hoje aqui. O nosso... antes de começar, eu prometi que faria isso. Um grande amigo, petista também, está lançando esse livro aqui, ó. É um livro de poesias, né? A gente já divulgou vários livros de poesia aqui, e do Sebastião, do Sérgio Albergaria. Esse é o livro do Vinícius Borba, chamado Reencantar. É tempo de reencantar, reencontrar nossa essência, iluminar. É um livro de poesias. Ele é de Brasília, um grande companheiro do PT, e ele está de passagem para ir para o Fórum das Resistências em Porto Alegre, passou por Campinas hoje, encontrou comigo e me deixou esse presente, e eu me comprometi que divulgaria na nossa roda, tá? Quem quiser, tiver interesse de adquirir no Instagram é Poeta Vinícius Borba, tá? Vinícius com Z no final. Poeta Vinícius Borba, tá? E aí lá você encontra toda a dica, e dá para comprar pela internet e receber em casa esse livro de poesia aqui do Vinícius Borba, nosso camarada lá de Brasília, que deve estar a essa altura chegando em Curitiba. Se não chegou, deve estar para chegar, fazendo aí a viagem para ir para o Fórum das Resistências. Bom, então é isso. A gente vai começar o nosso papo aqui. Fica o recado para todo mundo que está acompanhando, como sempre. Estou vendo aí José Carlos Nogueira de Castro, Neuza Faria Santos, Wanda Conte, Silvio Queiroz, pessoal chegando, Paula Meniconi. Boa noite para todo mundo. Quem quiser fazer pergunta, escreva na caixa de comentários e a gente, na sequência, vai fazer um bloco para responder, tá bom? E o tema de hoje é um tema quente, né? Foi muito discutido nas últimas semanas em função de uma declaração do Lula, tudo que ele fala reverbera bastante, e tem um debate que está posto aí, não só na esquerda, mas o país como um todo discutiu esse tema, né? O tema de hoje é uma pergunta, né? É possível revogar a reforma trabalhista? E para responder essa pergunta, ninguém melhor do que uma pessoa que é da direção nacional da Central Única dos Trabalhadores, uma pessoa que é sindicalista e que com certeza conhece a fundo esse tema. Então é isso, vocês deixem as perguntas que a gente vai respondendo na sequência, e eu vou passar a palavra agora para a Jandira Uehara, fazer a sua primeira intervenção, esse primeiro bloco. Muito boa noite, Jandira. Bom ano de 2022. Seja bem-vinda mais uma vez. Que seja um ano de muitas lives aqui para a gente, porque vai ser um ano decisivo, em muitos aspectos, um ano decisivo para a gente, né? Boa noite, Jandira. Fica à vontade.
Boa noite, Adriano. Um excelente 2022 de lutas e vitórias para todos nós, para todos e todas que estão aqui participando dessa conversa. Já vi vários companheiros, companheiras, amigos, amigas que estão aí presentes, né? Bom, esse tema da reforma trabalhista, embora ele venha afetando nos últimos 4 anos, né, concretamente a vida de milhões de pessoas, né, o debate agora volta à tona, né? Vamos dizer que durante esse período de 2018 para cá, né, esse debate, embora a reforma continue incidindo, né, concretamente mesmo negativamente sobre a vida da classe trabalhadora, esse debate, quer dizer, não estava, né, na pauta, né? E agora, no dia 4 de janeiro, o Lula escreveu nas suas redes sociais, né, que os brasileiros deveriam acompanhar de perto o que está acontecendo na Espanha. E, ao mesmo tempo, foi isso que ele disse, né? E aí ele postou uma matéria do Brasil de Fato sobre a suposta revogação da reforma trabalhista na Espanha, né? Bom, a gente não vai aqui analisar o que aconteceu na Espanha, podemos fazê-lo em outro momento, mas, concretamente, o governo, né, os sindicatos e os empresários fizeram um acordo lá para revisar a reforma trabalhista que foi aprovada na Espanha em 2012 e na qual os golpistas brasileiros se inspiraram, né, para a reforma trabalhista que foi aprovada aqui no Brasil, né? Bom, pelas informações que a gente dispõe, né, a gente está analisando essa questão, não se trata de uma revogação, mas sim da alteração de alguns pontos da reforma trabalhista na Espanha. Mas, aqui no Brasil, a gente está no momento que é fundamental a discussão do programa, né? Do que a gente quer fazer concretamente para tirar o Brasil desse pântano tenebroso, né? Como é que nós vamos, quais as perspectivas que nós vamos apontar de melhorias imediatas, concretas, na vida do povo, na classe trabalhadora? E é claro que isso implica na revogação do que eu gosto de chamar de entulho golpista, né? De todo esse entulho neoliberal, tá certo? Que foi aprovado pós o golpe de 2016 e que implica em revogar integralmente a reforma trabalhista, né? Juntamente com a lei de terceirizações, que elas são irmãs siamesas, a lei de terceirizações e a reforma trabalhista, assim como também a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos sociais públicos por 20 anos, né? A reforma da Previdência, né? que ampliou, quer dizer, brutalmente o tempo de trabalho, inviabilizando a aposentadoria para a maioria da classe trabalhadora, reduziu benefícios e outras questões mais. Assim como também a revogação da autonomia do Banco Central e de outros mecanismos de ajuste fiscal neoliberal, né? Sem isso, a gente não consegue retomar as condições, né, para um programa emergencial imediato, né, de retomada dos empregos, de combate concreto à fome, de organização, né, da saúde no país, entre outras questões, e tampouco caminhar para as reformas estruturais que a gente tanto precisa. Bom, mas para começar aqui essa conversa, eu acho que é legal a gente retomar um pouco o contexto em que foi aprovada a reforma trabalhista e de onde ela vem, né? Quem concebeu? Porque isso é importante para a gente saber quais são os nossos inimigos, quais são os nossos adversários nesse embate, né? Quer dizer, como é que a luta de classes, né, vai se colocar nessa disputa sobre uma revogação da reforma trabalhista no Brasil? Então, a primeira coisa, ela foi concebida por um eixo bem simples, sintético, que sintetiza, né, o pensamento dessa gente. Menos direitos para mais empregos. Foi sobre esse mote, com a promessa de criação de empregos, né, que retirando direitos, isso permitiria, quer dizer, uma
um crescimento dos empregos no país que essa reforma foi colocada. Um antecedente importante que acho que é um marco, né? Que se quem tiver interesse em estudar, em ler isso, vai observar, são as 101 propostas que a Confederação Nacional da Indústria fez em fevereiro de 2013. E depois, posteriormente, em 2014, esse mesmo empresariado da indústria, né, da CNI, apresentou um programa, né, propostas para a eleição de 2014. Quem lê esses 2 documentos que estão aí disponíveis na internet vão ver que toda a reforma trabalhista está lá, assim como também a lei que liberou geral as terceirizações. Tudo isso está lá, né? Ipsis literis, está lá, quer dizer, ou seja, é uma proposta, né, que vem organizada pelo grande capital, tá, industrial, tá certo? Então, são com esses que nós vamos nos enfrentar para conseguir a revogação da reforma trabalhista, né? Bom, vamos lembrar que o Temer ele assume definitivamente a presidência, né, no dia 31 de agosto de 2016, com o impeachment da Dilma. Ele já estava interinamente, né, 3 meses antes, quase 4 meses antes, e assumiu no dia 31 de agosto de 2016. É impressionante, gente, a gente vê. Nesses 4 meses de 2016, nos últimos 4 meses de 2016, como o golpe andou, né, concretamente, né? Porque nesses últimos 4 meses o Temer enviou para o Congresso a PEC 55, que se tornou a emenda constitucional 95, o congelamento dos investimentos públicos, né, que foi aprovado em 16 de dezembro de 2016, apresentou, na época, a PEC 287, que era a reforma da Previdência, tá? E apresentou no último dia das atividades legislativas de dezembro o projeto de lei da reforma trabalhista. Veja, tudo isso foi nos últimos 4 meses de 2016. Mudanças profundas, contra-reformas, né? Bom, em março de 2017, veja, eles aprovaram a lei que permite a terceirização em todas as áreas, porque antes só podia nas atividades meio, não nas atividades fim, né? Com essa lei, liberou geral em todas as áreas, inclusive no serviço público, né? Por isso que essa lei da terceirização ela é uma irmã siamesa da reforma trabalhista e deve ser revogada em conjunto, né? Aliás, foi isso que defendeu a CUT na campanha de revogação, que eu vou falar mais depois, posteriormente, que foi iniciada também lá em 2017, né? Bom, então, vejam, essa 2017, né, vale a pena também a gente relembrar um pouco, falei do que foi, né, a aceleração do golpe no segundo semestre de 2017, mas vamos lembrar que o primeiro semestre de 2017, né, foram de mobilizações e de lutas muito grandes e muito importantes. Acho que as mais importantes e potentes, tá certo? Desse período do golpe, né? E embora a gente não tivesse conseguido em 2016 as mobilizações necessárias para derrotar o golpe, esse primeiro semestre de 2017 foi de lutas e mobilizações muito importantes. Nós tivemos a greve geral do dia 28 de abril, que teve a participação, né, de milhões de trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores econômicos, e foi uma greve convocada com o objetivo de derrotar as reformas trabalhista e previdenciária que tinham sido encaminhadas pelo Temer. Foi um dia de bloqueio de estradas, fechamento de garagem de ônibus, passeatas, ocupações, tudo isso convocado pelo Fórum das Centrais Sindicais, pela Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, né? Bom, assim, foram centenas de cidades que registraram muito paralisações, piquetes, metrô, ônibus e trem
de muitas cidades, inclusive aqui da capital São Paulo, não circularam por 24 horas, né? As categorias, uma imensa quantidade de categorias do setor público e privado participaram, tá certo? E foi uma greve muito exitosa, no sentido de conseguir, com ela, um processo que acabou por barrar a reforma da Previdência no governo do Temer, que foi retomada, né, e aprovada pelo Bolsonaro posteriormente. Né? Outro projeto de lei, inclusive, não foi o mesmo. Pior ainda do que o primeiro. Bom, ainda em maio de 2017, nós tivemos a ocupação de Brasília, o movimento Ocupa Brasília, que acho que foi o maior movimento que nós tivemos em Brasília, né? Até hoje, foram quase 200 mil pessoas para lá, de todos os estados. A esplanada dos ministérios virou assim uma praça de guerra, né? Bom, essas lutas todas, o contexto de desgaste do governo Temer, as denúncias, né, que teve à época, né, sobre a JBL, etc., a gente conseguiu engavetar a reforma da Previdência do Temer, né, cujo principal interessado era o mercado financeiro, né, e tanto que vai ser a primeira coisa que o Bolsonaro vai fazer posteriormente. Mas não conseguimos impedir a aprovação da reforma trabalhista, né, que, como eu falei, foi enviada no último dia das atividades do Congresso de 2016, e ela inicialmente, importante esse detalhe, ela alterava alguns artigos da CLT, mas ela não tinha a dimensão e a envergadura que ela ganha depois de aprovada. Em fevereiro, foi feita uma comissão especial na Câmara para dar um parecer sobre esse projeto. E foi aí, então, que o relator, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, apresentou um substitutivo, e aí sim, modificando a proposta original totalmente, alterando 117 artigos da CLT, inserindo novos artigos, revogando outros dispositivos naquilo que foi o maior ataque à CLT desde os anos 40, e o maior ataque aos direitos da classe trabalhadora, assim, numa tacada só, né? Bom, esse substitutivo foi aprovado em abril e em julho no Senado, tramitou rapidamente, eles usaram um monte de manobra espúria para reduzir o tempo de tramitação, com sessões conjuntas onde não podia ter, não teve audiência pública, ignoraram todos os pedidos, né? Eles violaram o Brasil é signatário da Convenção 144 da OIT desde 94, né? E foi promulgado o decreto em 98, que obriga, e veja, essas convenções da OIT, quando ratificadas, elas têm poder de constituição, né? É como se tivesse na Constituição. E ali implica em realização de consulta prévia, tá, às entidades sindicais, à sociedade, em matérias relacionadas ao trabalho. Eles violaram totalmente, né, as convenções, quer dizer, que têm força de lei, né, os tratados internacionais que têm força de lei no Brasil, e por aí foi, tá certo? Então, com violação de todo o processo legislativo e com a violação das normas internacionais, eles conseguiram aprovar a reforma trabalhista que teve, nesses últimos 4 anos, um impacto brutal na vida da classe trabalhadora. Acho que é legal a gente dar esse quadro para entender um pouco esse processo, para a gente também não achar, tá certo, que revogação é algo simples e que não implica em muita luta social, muita luta organizada. Legal. Obrigado, Jandira. Muito bom. Estamos com uma audiência bem legal aqui, Jandira. Muita gente acompanhando. É um tema que despertou bastante interesse. Muitos advogados trabalhistas aqui assistindo essa live. Um tema bem legal, né? Então é isso. A Marta Oliveira Jungmann, mais uma vez, boa noite. Valquíria dos Santos, boa noite. A Paula Menicone, boa noite, camaradas. Boa noite, Paula. José Carlos Nogueira de Castro.
José Carlos mandou avisar que a Adelaide também está nos assistindo junto com ele. Então, boa noite para a Adelaide também, grande companheira nossa aqui. O Silvio Queiroz, boa noite. A Wanda Conte que deixou aqui boa noite, assistindo. Abraços socialistas, muita esperança vermelha. Muita alegria, camarada Jandira, coragem na luta. É isso aí, clima de início de ano. A Neuza Faria Santos, boa noite, companheirada. A Neuza Faria Santos pergunta se é possível revogar a reforma da Previdência. Boa questão essa também, e que tem tudo a ver com os trabalhadores também, né? A Neuza também coloca aqui, sobre o confisco dos salários dos aposentados, a esperança de rever esse roubo que tucanos bolsonaristas fizeram? Boa pergunta da Neuza Faria Santos aqui. A Valquíria dos Santos comentou aqui, ó, só pela reação da mídia e do mercado já dá para sentir que estamos no caminho certo, se queremos um programa mais à esquerda. O Alckmin também não gostou. Então, temos a certeza que esse indivíduo não pode estar nessa chapa. O último tema que discutimos no ano passado foi esse, né? Alckmin discutindo a revogação da reforma trabalhista. 2 temas aí que a Valquíria mencionou no comentário dela. A Valquíria também coloca aqui, a nefasta reforma trabalhista não só tirou direitos da classe trabalhadora e precarizou as relações de trabalho, mas também ferrou com as organizações sindicais. Reflexão importante da Valquíria dos Santos também. A Wanda Conte coloca aqui, ó, como alertar o povo sobre a importância de eleger bons parlamentares, pois somente eleger o Lula não dá conta das reformas que precisamos. Questão que a gente coloca. Ronaldo Hipólito Soares está dando aqui uma boa noite, Ronaldo, bem-vindo na nossa transmissão. A Wanda coloca também, é preciso manter o povo mobilizado e nas ruas, mesmo pós-eleição, avançar para conquistar direitos e crescer em cidadania. Comentário da Wanda Conte. José Antônio Castro, boa noite, José. Valdicei Silva, boa noite, companheirada. Boa noite, Valdicei. Pessoal conversando entre si aqui também no chat. César Dias Lima, boa noite. Olho d'Água das Flores, Alagoas, presente na nossa transmissão. Muito obrigado. Legal, Moisés. Muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. A gente, com essa novidade que é a internet, a gente alcança o Brasil inteiro, às vezes até fora. Valdicei Silva está dizendo aqui que está acompanhando de Muribeca, Sergipe, e está presente na luta sempre. Valeu, Valdicei. Obrigado por prestigiar. Neuza Faria Santos também coloca aqui, ó, a PEC 32 da reforma administrativa, reforma contra os servidores, voltará a ser uma ameaça esse ano? Boa pergunta também da Neuza Faria Santos para a Jandira responder. Para quem pegou a transmissão pela metade aí, nós estamos aqui com a Jandira Uehara, que é dirigente nacional da CUT, e o nosso tema de hoje é possível revogar a reforma trabalhista? Interrogação. E é isso que a Jandira está comentando aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Então, quem mais quiser fazer alguma pergunta, antes de passar uma última que acabou de entrar na minha tela aqui, José Carlos Nogueira de Castro coloca que o movimento para tratar de revogação dessas mudanças precariza para tratar de revogação dessas mudanças, precarização, estará de atores para organizar. Entre a esquerda, como vê a atividade sindical? Deu para entender? Essa última pergunta está pipocando muito a sua fala, Adriano, não consegui entender. Vou botar na tela aqui, ó. O José Carlos Nogueira de Castro, ele... meu som está picotando. Vou colocar um fone aqui, vamos ver se melhora. Melhora um pouco. Acontece. Tá, eu já li, já entendi. Conseguiu ler? Tá. Consegui ler.
Então tá bom. Deixa eu só botar um fone aqui para facilitar. Tá aí, vamos ver se melhora agora. Depois vocês me dão um feedback aí. A Valquíria que nos avisou, né, sobre o som. O José Carlos Nogueira de Castro está dizendo mudanças precarizantes. José Carlos que está assistindo junto com a Adelaide, e os dois são grandes camaradas ponte pretanos. Esse ano, uma grande ansiedade aí para ver o time da Ponte. Está chegando uma série de novidades aí no time e nós estamos ansiosos para ver como é que vai ser isso, né? Mas o papo aqui é sobre a reforma trabalhista. Então, só relendo a pergunta do José Carlos, o movimento para tratar de revogação dessas mudanças precarizantes necessitará de atores políticos para organizar. Entre os movimentos de esquerda, como você vê a atividade sindical? Pergunta do José Carlos, obrigado pela participação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, por enquanto é só isso. A gente vai fazer mais um bloco ainda, então se alguém quiser escrever algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade, porque a gente vai fazer mais um bloco de leituras, tá bom? Então é isso, passo a bola de novo para Jandira. Fica à vontade, Jandira. Tá. Bom, acho que antes da gente entrar nessa questão, né, de como como tratar o movimento, né, as ações, né, para a revogação da reforma, acho que é legal a gente falar um pouco, quer dizer, dos impactos, né, que a reforma teve. Muito embora e a gente tenha estudos sobre isso, mas assim ainda não existe, né, vamos dizer assim, uma análise, né, bem consolidada dessa questão, porque atinge diversos aspectos, né, da vida dos trabalhadores, né? Bom, agora, sem dúvida que passados 4 anos, desde o início da vigência da reforma trabalhista, que foi em novembro de 2017, então fez 4 anos agora, né? Os prejuízos aos trabalhadores e trabalhadoras são imensos, né? Porque é um novo paradigma, né, de relações de trabalho no país, que retirou direitos, mas instituiu formas precárias de contrato, como, por exemplo, o contrato intermitente. O Diese acabou de fazer um estudo mostrando que boa parte dos contratos intermitentes não geraram nenhuma renda para o trabalhador, ou seja, embora o contrato tenha sido feito, ele não gerou nenhuma renda para o trabalhador. Veja que situação absurda, né? Então, instituiu essa e outras formas precárias do contrato, fragilizou a organização sindical, né? E a questão da fragilização não foi só por conta do fim do imposto sindical. Tem outros elementos, principalmente do enfraquecimento do processo de negociação coletiva, né, que levaram à fragilidade da organização sindical, né? Uma flexibilização da jornada de trabalho. Então, veja, num momento, né, que é muito contraditório isso, quer dizer, de desemprego altíssimo, né, de novas tecnologias, e as jornadas de trabalho estão cada vez maiores, né? Eu diria aqui também que nós precisamos retomar com urgência a luta histórica da classe trabalhadora pela redução da jornada de trabalho, né? Além das restrições do acesso à justiça do trabalho, né? Você comentou que tem advogados trabalhistas que estão acompanhando a live, eles podem falar com muita propriedade, né, dessas restrições, né? Então, são efeitos assim muito nefastos aos trabalhadores no Brasil. Por exemplo, uma das coisas mais absurdas, tirou a obrigatoriedade do acompanhamento do sindicato nas homologações, né, das demissões. E uma grande parte dos processos judiciais existentes é de discordância com os valores recebidos pelo trabalhador na sua demissão. O acompanhamento do sindicato, né, ele ajudava muito nessa questão, dava mais segurança para o trabalhador, tá certo? Na hora de verificar lá, enfim, a contabilidade da sua demissão. E agora, quer dizer, o sindicato não acompanha mais, não pode mais acompanhar, e o trabalhador fica ao Deus dará, né? E mais, quando ele assina, né, a concordância lá com a homologação, ele perde o direito de fazer a reclamação posterior. Então, isso, assim,
uma das questões que mais suscitava ações, né, na justiça. Bom, outra questão que é importante destacar é que os impactos dessa reforma trabalhista, né, ela, primeiro, assim, ela vai sendo sentida de forma diferente, na intensidade, em tempo desigual, tá? Entre os diversos setores da economia e diversas categorias profissionais. O impacto não se dá, né, ao mesmo tempo para todos os setores da classe trabalhadora. Isso é importante. Daí também a dificuldade, tá certo? De mensurar, de analisar com dados muito concretos os impactos negativos, né? Bom, além disso, é importante também salientar que essa reforma, com certeza, atingiu, primeiramente, tá, os setores de trabalhadores mais precarizados, negros e negras, LGBTs, jovens e mulheres, tá? Porque esses já estão nos setores mais precarizados do mundo do trabalho. Então, o impacto sobre esses setores, sobre essas pessoas, sobre esses segmentos, é muito maior, né? Brutal, né? Bom, outra coisa é o seguinte, né? Aí vem a promessa, a grande promessa de criação de empregos, né? Na época, o Temer, o governo do Temer, eles argumentavam que a reforma ia facilitar contratações e prometia a geração de 2 milhões de empregos em 2 anos e 6 milhões em 10 anos. Nada disso aconteceu. Né? Nada disso aconteceu, pelo contrário, e isso antes da pandemia. Não dá para dizer, olha, isso aconteceu por causa da pandemia. Não é verdade, porque antes da pandemia a taxa de desemprego já tinha subido, né? Que estava lá no último trimestre de 2017, quando foi aprovada a reforma trabalhista, estava em torno de 11,9% pelo IBGE, tá? E no primeiro trimestre de 2018, já com a reforma em vigor, a taxa subiu para 13,2%. Depois, em 2019, ficou entre 11,1%, mas não criou de forma nenhuma os empregos prometidos, e depois voltou a subir com a Covid, né, em 2020. E com a Covid, ainda aquilo que já, quer dizer, os impactos da Covid sobre o mundo do trabalho já foram brutais, a reforma trabalhista ainda vai acentuar ainda mais, né? Bom, eu não vou entrar aqui, depois se tiver alguma questão, né? Porque isso tem uma farta literatura, né? E também na própria internet sobre os impactos, né? Que teve a reforma trabalhista sobre 4 aspectos, né, do mundo do trabalho. Primeiro, contratos e jornadas de trabalho, né, flexibilizando e precarizando, as negociações coletivas enfraquecendo a negociação coletiva, especialmente com a questão do negociado prevalecer sobre a lei, sobre o legislado, tá certo? Então, isso é a porta aberta para a retirada geral de direitos. Sobre a organização sindical, né, enfraquecendo também com o problema do financiamento, e eu queria aqui deixar claro que o problema do financiamento não é o fim do imposto sindical, simplesmente. Claro que o fim abrupto, né, do imposto sindical atingiu, né, os sindicatos, mas é principalmente que, desde então, não se conseguiu estabelecer outras formas democráticas, né, e livres, né, aprovadas em Assembleia dos Trabalhadores, de financiamento sindical. Então, além deles acabarem com o imposto sindical, eles impedem, tá certo? Ou buscam impedir outras formas, tá, de financiamento sindical, que obviamente é fundamental para que os sindicatos, né, se organizem, trabalhem. E a questão da justiça do trabalho. Então, esses grandes 4 aspectos foram profundamente atingidos, né? Bom, aí já entrando na discussão sobre a questão das revogações, né? Primeiro o seguinte, quer dizer, penso que nós temos, quer dizer, que ter um programa, né, de revogação, como eu disse, de todo o entulho golpista, o que inclui a reforma da Previdência, o que inclui a emenda constitucional 95,
o que inclui a trabalhista e a lei das terceirizações. Todo esse entulho que foi feito sob estado de exceção, sob o golpe, precisa ser revogado. Agora, para isso, a gente precisa de ter uma correlação de forças política, mas principalmente social, tá certo? Que dê musculatura para fazer os enfrentamentos. Porque, veja, enfrentar a reforma da Previdência significa enfrentar o capital financeiro, que é o maior beneficiário, tá certo, da reforma da Previdência. Revogar a reforma trabalhista significa enfrentar o grande os capitalistas, né, do empresariado atrasado, né, escravista que nós temos no país. Pra vocês terem uma ideia, eu sou membro também da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil pela CUT, e nós agora, no final do ano, tá certo? Estamos num embate imenso. Por quê? Porque está tramitando na comissão já de especial de Justiça e Constitucionalidade lá na Câmara, tá certo? Uma lei para acabar, para reduzir a idade mínima para o trabalho no Brasil, confrontando novamente todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário, né? Porque hoje, entre 14 e 16 anos, né, esses jovens podem trabalhar na condição de aprendizes, né? Com garantia de escola, com garantia de condições adequadas. Eles querem acabar com isso e entrar já aos 14 anos como qualquer outro trabalhador, sem garantias, né, educacionais, sem garantias de aprendizagem segura para o mundo do trabalho, né? E para vocês terem uma ideia, nós não conseguimos aprovar na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, tá certo? Uma moção para o Congresso Nacional, e quem se opôs, tá? Quem se opôs frontalmente foram as entidades do empresariado patronal, entre as quais a Confederação Nacional da Indústria. Para vocês terem uma noção do atraso que tá certo? Esse empresariado no Brasil, que não tem projeto nacional nenhum, além de parceiros, né, do capital financeiro, tá certo? Eles são predadores, né, ambientais, predadores das relações de trabalho e são anti qualquer tipo de diálogo. Então, uma coisa que eu já queria até aqui observar, antes da gente entrar no terceiro bloco, é dizer o seguinte: esses processos que são muito estimulados, né, ditos dos processos tripartites, precisa sentar governo, empresários e trabalhadores para conjuntamente construir consensos, né, sobre as questões nacionais. Veja, isso é coisa que funcionou lá na Europa pós-Segunda Guerra, no estado de bem-estar social, tá certo? Aqui não funciona. Esse empresariado é brutal, é escravista. Basta ler, né, o que são aquele documento lá de 2013 da CNI, da qual se extraiu a reforma trabalhista, e não só, inclusive a carteira verde e amarela e outras medidas que eles não conseguiram passar. Está tudo lá. Então, quer dizer, como é que você vai? Qual é o diálogo? Desse princípio do tripartismo, desse tal do diálogo social, aqui no Brasil nós temos que analisar essas condições concretas. Tá certo? Porque esse empresariado não quer negociar nada. Pelo contrário, agora, inclusive, tá certo? O grupo de estudos especiais lá do governo está apresentando, tá, um aprofundamento da reforma trabalhista, com aquilo que eles não conseguiram fazer. Se eles vão conseguir ou não o ano que vem, tá certo? Colocar isso para andar no Congresso é outra discussão. É assim como a continuidade da PEC 32, mas a gente tem que estar mobilizado, porque se eles puderem, eles ainda pioram o que está aí. Legal, obrigado, Jandira. A gente vai fazer então mais um bloco. Quem pegou a transmissão pela metade, muita gente acompanhando o nosso bate-papo de hoje. Nosso tema: é possível revogar a reforma trabalhista? Estamos fazendo esse debate aí, essa pergunta que muita gente se fez nas últimas semanas em função da fala do Lula e dos comentários que reverberaram, né? Então vamos lá. A Neuza Faria dos Santos pergunta se a CUT já se colocou
contrária à chapa Lula-Alckmin? Uma pergunta aí sobre a CUT. A Valquíria coloca aqui, hoje, vou pôr na tela, né? Melhor pôr na tela para facilitar para a Jandira também. Hoje tem também a questão do empreendedorismo. A mídia vende isso como se empreender em meio a essa crise econômica fosse algo fácil. Virou tipo autoajuda. Fazem de uma forma como se essa fosse a saída para o trabalhador. Pergunta da Valquíria. Na sequência aqui, a Adelaide comenta, Adelaide Albergaria, concordo com a Valquíria dos Santos nessa história de empreendedorismo, uma verdadeira farsa. E depois ela complementa, vivemos tempos de perseguição ferrenha contra os sindicatos. Na sequência, a Wanda Conte, o programa do PT tem que mostrar com clareza a decisão de revogar todo o entulho dessas reformas. Aí não falando apenas da reforma trabalhista, mas das reformas de um modo geral. Depois tem um comentário da Neuza Faria Santos, ela coloca que o Walter Pomar indicou o filme Os Sete Prisioneiros, ela diz que assistiu e que ele serve de aula sobre o trabalho escravo. Indica para todo mundo assistir. Essa indicação foi feita no blog do Walter Pomar, quem procurar lá, está lá o texto sobre isso. Tá? A Vânia Lando também escreveu aqui, ó, trabalhador no Brasil virou escravo, todos os serviços estão péssimos, trabalhador sem motivação nenhuma para trabalhar. Comentário da Vânia Lando de Carvalho. Boa noite, Vânia. Esteja à vontade aqui na nossa transmissão. Eu acho que é isso. Chegou mais uma pergunta aqui do José Carlos Nogueira de Castro. Ele coloca aqui o seguinte: financeirização, plataformização, precarização trabalhista, abismo da desigualdade social, transferência de renda, geração de empregos, só é possível combater, reformar e empreender programas de crescimento com a presença do Estado? A pergunta do José Carlos Nogueira de Castro. Entendeu, Jandira? Repete, por favor. Vamos lá. Então, o José Carlos Nogueira de Castro coloca aqui: financeirização, plataformização, precarização trabalhista, abismo da desigualdade social, transferência de renda, geração de empregos. Só é possível combater, reformar e empreender programas de crescimento com a presença do Estado? A pergunta do José Carlos Nogueira de Castro. Bom, te agradece a todos e todas que deixaram mensagens aí, e a participação de vocês é sempre muito bem-vinda, e a audiência está muito legal aqui hoje, muita gente acompanhando esse tema, que é um tema que muita gente tinha curiosidade a respeito, né? Então é isso, a gente vai fazer o nosso último bloco com a Jandira aqui. Nosso bate-papo é sobre a reforma trabalhista. Nossa convidada é Jandira Uehara, da CUT Nacional. E é isso. Está chegando também aqui o Cadu Basilevski. Espero ter pronunciado corretamente. Cadu Basilevski, acho que sim. Cadu, boa noite. Seja bem-vindo aí na nossa transmissão. Então é isso, Jandira, fica à vontade para fazer esse último bloco, né, suas considerações finais, responder alguns comentários que apareceram aí. Fique à vontade. Vou ver se eu consigo responder a todos os comentários, né? Primeiro, sobre essa questão do empreendedorismo, né? Quer dizer, isso é algo que nós precisamos debater muito mais e combater muito mais, né? Porque isso é aquilo que o professor da Unicamp, o Ricardo Antunes, né, muito bem descreveu no seu livro O Privilégio da Servidão, né? É uma forma moderna de servidão, né? Quer dizer, então, essa questão de incutir na cabeça, né, dos jovens da classe trabalhadora, né, esses princípios do neoliberalismo, né? Quer dizer, colocando esse empreendedorismo, esse individualismo, essa meritocracia, tá certo? Dentro dos processos, é algo assim muito grave. E aí a gente tem que ter uma atenção muito especial para essa reforma do ensino médio, cujo eixo central é formar, né, os tais empreendedores. Todo um currículo, tá certo?
tudo voltado, toda uma política, né, pedagógica e educacional voltada para isso, que ao fim e ao cabo quer dizer, para incutir, né, na cabeça, né, principalmente dos nossos jovens, da nossa próxima geração, tá certo? Os valores individualistas, né, e falsos, né, do neoliberalismo. Então, é algo assim que é muito grave, que a gente precisa olhar de conjunto, e principalmente na área da educação, a gente tem que ter um combate muito grande. Para vocês terem uma ideia, os trabalhadores de aplicativos, esse movimento todo que houve, né? Principalmente aí no período da pandemia, greve e tudo mais, tem um grande debate hoje sobre essa questão de regulamentação, né? De regulamentação de direitos. E tem muita controvérsia no próprio meio dos trabalhadores, justamente por terem incutidos essa ideologia, né, do empreendedorismo, né? Então tem setores, e não são pequenos, que assim, que não querem saber de carteira assinada, tá certo? Agora é claro que isso tem razões também objetivas, né? Não é fácil ser um trabalhador no Brasil, né? O trabalhador no Brasil é massacrado na sua relação de trabalho, na sua condição de trabalho e tudo mais. Acontece que a saída para isso não é o empreendedorismo, tá certo? A saída para isso é a gente, quer dizer, ter um processo de reforma trabalhista do ponto de vista da classe trabalhadora, né? Do ponto de vista, quer dizer, dos avanços das condições de trabalho, de salário, de direitos, né? Outra perspectiva, né? Bom, uma segunda questão é se para combater tudo isso e para transferir renda, para criar emprego, precisa da presença do Estado, aqui e em todo lugar do mundo, tá certo? É isso, quem faz isso é o Estado. Então, nós não podemos ter Estado mínimo, né? Para políticas sociais, para políticas de desenvolvimento, inclusive tem setores estratégicos da economia que tem que estar na mão do Estado, que você tem que ter estatal forte. Veja o que está acontecendo, né? A destruição da Petrobras, do setor energético em geral e de outro setor portuário, de outros setores fundamentais para a economia, que tem que estar, né, sob o comando do Estado, né, através de empresas públicas fortes, né? Isso é fundamental para o desenvolvimento do país. Ao mesmo tempo, as políticas de combate, né, de combate à fome, de fazer transferência de renda, são políticas eminentemente estatais, né? Então, isso é fundamental, né? E o nosso programa, né, o programa do PT, o programa do Lula para o Brasil, precisa ter essa questão fortemente colocada, até porque para o país voltar a se industrializar, né, para sair dessa situação de primarização, de ser um mero exportador de commodities, né, e com isso criar desenvolvimento econômico e social, o próprio processo de industrialização precisa ser um processo sob o comando do Estado, né? Bom, eu queria, assim, a Neuza perguntou sobre a questão da CUT, já se posicionou sobre Alckmin vice. Veja, a CUT tradicionalmente não se manifesta sobre questões do PT, tá? Porque, embora, né, todos nós saibamos que na CUT tem uma grande maioria de dirigentes que são petistas, alguns, inclusive, dirigentes nacionais, né? Como eu, como Wagner Freitas, a Juvândia dos bancários, Edjane da Contag, somos, acho que, salvo engano, nós 4. Sejamos também dirigentes, né, nacionais da CUT, a gente, quer dizer, a gente se manifesta individualmente, né, ou, né, com referência nas correntes nas quais nós nos organizamos. Então, a CUT não costuma se manifestar. Tem alguns dirigentes que já se manifestaram, né? O João Batista, que é aqui de São Paulo, dirigente nacional da CUT, eu mesma, né, claro, e, assim, algumas correntes que tem gente que faz parte lá que também se colocaram, né? Agora, mais recentemente, a ADS, a Democracia Socialista.
Agora, a CUT não fez e provavelmente não fará, tá? E agora, eu acho que os dirigentes nacionais da CUT, da executiva da CUT, especialmente os de São Paulo, deveriam colocar uma posição clara a respeito do assunto, mas não é algo que a gente possa, né, que a gente pode ter uma opinião sobre isso, mas não, né, quer dizer, colocá-los, né, na obrigação de fazer, né? Na minha opinião, seria muito importante que todos os de São Paulo, pelo menos, não só porque é uma questão nacional, né, mas que se manifestassem claramente sobre isso. Eu quero aproveitar para fazer um convite, Neuza, inclusive, é de São José dos Campos, agora, no dia 22, sábado, a CUT São Paulo vai lançar um documentário sobre o massacre da ocupação de Pinheirinho dos Palmares, em São José. Tá? Então, a CUT colaborou, né, com esse documentário. A ação, por falar em Alckmin, né, foi reconhecida como um dos maiores crimes de Estado contra direitos humanos cometidos depois da ditadura militar, e quem era o governador era o senhor Geraldo Alckmin, uma verdadeira operação de guerra que custou milhões, custou vidas e custou, quer dizer, a dignidade, né, a possibilidade dessas pessoas, né, terem direito à moradia. Então, veja, isso foi sob o governo Alckmin, né? Quer dizer, é um exemplo do que significa e que esse camarada, não, esse senhor não tem nada de democrático, né? Então, convido a todos e todas a acompanhar, vai ter presencialmente em São José, lá em Pinheirinho, mas também vai ser transmitido, né, pelo Facebook da CUT. Acho que é bom todo mundo assistir, que é um bom exemplo, certo, do que é um governo Alckmin que foi capaz de fazer esse crime, né, contra os direitos humanos, tá certo? E que é isso, é simplesmente o maior pós-ditadura, né? Bom, uma outra, acho que serão essas as questões, o Alckmin, o Estado. Bom, assim, tem a questão sindical que eu já vou falar aqui também. Bom, o que nós vamos fazer para revogar a reforma trabalhista, gente? Primeiro, né, a Wanda até escreveu isso, Wanda Ponte, querida, que precisamos eleger uma bancada forte, né, de deputados federais, estaduais, senadores, elegeu Lula, elegeu Haddad, ou seja, nós temos que criar as condições políticas, institucionais, favoráveis à classe trabalhadora. Isso é muito importante, a gente aumentar significativamente as nossas bancadas, né? A presença política do PT, né, e das esquerdas, né, dentro dos parlamentos, isso é muito importante. Mas isso é importante, porém, não resolve todo o problema. Como a gente vem dizendo, para a gente conseguir colocar um programa, primeiro tem que ter um programa, né? E um programa que, entre outros pontos, mas tenha a questão desta revogação de todas essas contrarreformas, tá certo? Então, precisamos ter esse programa claramente definido. Segundo, nós temos que ter mobilização social. Temos que ter mobilização social porque o Congresso funciona sob pressão, tá certo? A própria reforma da Previdência do Temer, né? A todo aquele processo que eu retomei com vocês do primeiro semestre de 2017, foi fundamental para conseguir barrar. A PEC 32, né? Teve uma mobilização que até agora conseguiu segurar, ou seja, nós temos que criar uma mobilização muito maior, porque se trata, né, de desconstruir, tá certo? O golpe. Porque a desconstrução do golpe, ela se dá concretamente, né? Se dá concretamente, tá certo? Derrotando, né? E reconstruindo o país, né, sob outra ótica, sobre outra direção, tá certo? De acordo, né, quer dizer, com a perspectiva da classe trabalhadora. Bom, então, nesse sentido, respondendo a pergunta, né, a questão do companheiro Zé Carlos, o movimento sindical segue sendo muito importante, né? A gente mostrou isso agora, inclusive, na questão da PEC 32, né? Que foi fundamentalmente uma mobilização dos sindicatos do setor público e que conseguiram, inclusive, ampliar, né, essa mobilização e o apoio para outros setores, né, dos sindicatos
setor privado e tal. Mas, veja, qual que tem que ser o eixo central do movimento sindical? Tem que ser a organização da classe trabalhadora, entendeu? Nós não somos comentaristas da luta de classes, né? E nem da política geral, e nem da política partidária, entendeu? Nós não somos comentaristas, nós não somos lobistas dentro do Congresso, né? A nossa ação, ela tem que partir da mobilização da classe trabalhadora, e é nisso que nós temos que centrar todas as nossas fichas, né? O movimento sindical. E aí, em relação à reforma trabalhista, quero lembrar uma coisa muito importante. Quando, em 2017, logo depois que ela foi aprovada, nós tivemos um congresso extraordinário, tá? A CUT fez um congresso extraordinário, o congresso da CUT é de 4 em 4 anos, fazia 2 anos que a direção tinha sido eleita, e nós temos um congresso extraordinário para a gente se recolocar na conjuntura, né? Frente ao golpe, né? Tinha sido dado o golpe acelerado, coisa e tal. Uma das resoluções que saiu de lá foi que a gente tinha que fazer uma campanha de massa pela revogação da reforma trabalhista e das terceirizações. Como é que a gente organizou essa campanha, né? Qual o objetivo que a gente se colocou naquele momento? Foi coletar 1,5 milhão de assinaturas, 1.300.000 assinaturas, para que a gente pudesse encaminhar para a Câmara dos Deputados um projeto de lei de iniciativa popular, tá certo? Para a revogação da reforma trabalhista, tá? Veja, aqui no Brasil, tá certo? A gente precisa existe esse dispositivo, ele já foi usado, tá? Já foi usado, já teve leis revogadas por meio de projetos de iniciativa popular, poucas, mas já teve, né? Nós precisamos ter 1 milhão, 1% do eleitorado de todas as regiões, que na época dava 1.300.000 assinaturas, agora deve dar por volta de 1,5 milhão, tá? E entrar com o projeto de iniciativa popular, que é uma forma de pressionar, tá certo? Através de uma iniciativa popular, essa revogação. Então, veja, lá em 2017 nós fizemos isso, tá? Bom, nós não fomos bem-sucedidos, né? Nós não conseguimos 1,5 milhão de assinaturas, eu não me lembro ao certo agora, mas acho que recolhemos em torno de umas 300.000, pelos N problemas de mobilização e do próprio tema, né? Que o tema da reforma da Previdência, ele se sobrepôs naquele período ao da reforma trabalhista, enfim, outras questões. Então, veja, nós precisamos, então, uma proposta, né, pode ser, estou falando aqui pode ser porque isso não foi discutido ainda na CUT, mas a gente retomar esses processos, aproveitar agora que esse tema está em discussão e retomar esses processos para revogação. É perfeitamente possível. Legalmente, gente, é perfeitamente possível revogar todas essas contrarreformas, Previdência, Trabalhista, etc. Lei de terceirização. Agora, veja, então, legalmente é possível, a gente tem que usar os mecanismos. Por isso que eu falei, é importante uma bancada forte de deputados comprometidos com a classe trabalhadora, do PT, aumentar nossas bancadas, gente que tem essas questões na sua pauta, né? Fundamental a gente ter isso, mas e usar esses instrumentos de mobilização, né? Retomar, por exemplo, uma campanha de massa pela revogação via um projeto de iniciativa popular ou outro mecanismo, pode ser um meio. Agora, o fundamental é ter povo, classe trabalhadora, mulheres, homens, jovens, negros e negras, LGBTs, tá certo? Conscientes, né, do que isso significa e dispostos a lutar por um programa democrático e popular que implique nessa questão. Então, isso é uma primeira questão. Segundo, nós tem uma discussão, né, que vários estão colocando, o próprio MST já colocou e outras organizações, que a gente precisa, isso não é de agora, né? Mas agora, concretamente, a gente tem que formar Comitê Popular Lula Presidente, gente. E esses comitês, tá certo? Tem que ser para organizar o cotidiano, né? Não adianta não vamos achar que nós vamos fazer campanha por rede social, tá certo? Nós vamos ter que disputar
né, disputar ali no cotidiano, na família, de casa em cada bairro, em cada escola, nos grupos de amigos, no local de trabalho. Quer dizer, é algo que tem que se enraizar. Nós vamos ter que ter engajamento popular nesta eleição, se nós queremos os dois objetivos, que é eleger o Lula, com engajamento e mobilização, que permitam alterar a correlação de forças para que a gente possa conseguir derrotar todo esse entulho golpista, tá certo? Então, veja, então, se nós queremos algo desse tipo, é fundamental que a gente tenha comitês populares Lula presidente e que vão discutir, que vão dialogar sobre todos esses males que foram causados pelo golpe, tá certo? Quem foram os golpistas que condenaram, prenderam o Lula, né, que impediram ele de concorrer, que apoiaram o governo Temer e apoiam o governo Bolsonaro, né? Que forças políticas são essas? Aí inclui-se, obviamente, Geraldo Alckmin, né? Vamos relembrar, né, as realizações dos governos Lula e Dilma, de 2013 até 2015, mas também e além disso, tá certo? E além, né? Ver o que precisa ser retomada, corrigir erros no passado, tá certo? Feitos, né, no passado. E é isso, né? Nós precisamos, quer dizer, denunciar o bolsonarismo, o lavajatismo, o neoliberalismo, debater as diferenças entre capitalismo e socialismo. É preciso que o nosso povo, que a nossa juventude, que os nossos movimentos tenham uma perspectiva de transformação maior, radical da sociedade, gente. Não se trata de voltar ao que era em 2015, antes do golpe, tá certo? Se trata de ir além disso, né? E nós precisamos discutir isso, as nossas propostas para reconstruir e transformar o Brasil, através desses comitês populares Lula presidente. Então, veja, são várias coisas que nós temos que atuar. No campo eleitoral, elegendo, tá certo? Elegendo o maior número possível de deputados federais, estaduais, senadores, Alckmin, outros governadores, né? E o Lula, obviamente. Tá? O movimento sindical e o movimento popular, a Frente Brasil Popular, tá certo? Quer dizer, se engajar, né, num processo de organização e de lutas, né, específicas, né, de cada um desses movimentos, mas também gerais, e principalmente se engajar na construção desses comitês populares, Lula presidente, ou qualquer outro nome que tenha, mas que a gente realmente consiga chegar, quer dizer, no coração e na cabeça da maioria da classe trabalhadora. E não será somente as redes sociais são importantes, mas nós precisamos ir para muito além disso e retomar, ocupar os territórios, né? Ocupar os bairros, ocupar a periferia, ocupar os lugares que o povo vive, porque só o povo brasileiro vai conseguir, vai ser capaz de eleger o Lula e, principalmente, criar as condições para a gente fazer as mudanças necessárias. E a gente está muito estimulado, começamos aí 2022 com toda a energia política e vontade de fazer essa luta e de cumprir as tarefas que nós temos nesses próximos 10 meses, né, gente? Não é um ano, não. São 10 meses que a gente tem aí para retomar as rédeas desse país num rumo democrático, popular e socialista. É isso aí, muito bem. Muito obrigado, Jandira. Você está sempre aqui com a gente, de 15 em 15 dias, e sempre muito importante sua participação. Vários elogios aqui no chat, muitas pessoas agradecendo sua presença e sua fala nessa live aqui de hoje, tá? Então é isso, a Jandira, de 15 em 15 dias, está com a gente aqui, daqui 15 dias com outro tema, e sempre discutindo os pontos, questões da conjuntura nacional e estadual, principalmente, né? E na semana que vem, a gente volta a discutir um tema municipal, um tema local, né? Semana passada tivemos com a Guida, semana que vem um convidado ou uma convidada a definir. Então fica o convite, sempre às terças-feiras, a partir das 19 horas, aqui na fanpage do CCV, as rodas de conversa do CCV, começando 2022 a todo vapor, como a Jandira colocou, né? Então a gente agradece todo mundo que ficou até agora com a gente, a Vânia, a Adelaide, a Wanda, o pessoal que está comentando aí, a Neuza, enfim,
todo mundo que acompanhou, Moisés, José Carlos, enfim, todo mundo que está acompanhando aí a nossa live. Obrigado pela audiência. Semana que vem, terça-feira, a partir das 19 horas, estamos de volta por aqui, tá bom? Grande abraço a todos e a todas e fora Bolsonaro. Né? Fora Bolsonaro. Vamos. Um abraço, pessoal. Bom 2022 para nós. Valeu. Sim.